Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Débora. Hoje nós daremos continuidade, tá, ao conteúdo de fração. Eu peço que vocês peguem o livro didático, por favor, e acompanhem a explicação lá nas páginas 6 até a página 8. Vamos lá. Muito bem, então aqui na nossa página de número 6, questão número 3, vamos fazer a nossa leitura aqui para a gente continuar, tá, o conteúdo. Observe na imagem a seguir como deve ser um prato com uma refeição saudável. Ah, mas será que é possível a gente observar um exemplo de fração até no momento de uma refeição? Sim, nós vamos aprender agora aqui, olha. Um prato saudável deve ter uma variedade de alimentos e cores. Divida o prato ao meio e coloque alimentos desse tipo, crus ou cozidos. Então, aqui nós temos esse prato saudável, ele é dividido, né? Aqui nós podemos observar que tem arroz, uma parte tem arroz, uma parte tem feijão, outra parte tem a proteína, que é a carne, tem a salada. Então, esse é um exemplo de um prato saudável, ele é dividido em partes, né? Ele é dividido. Então, aqui também nós temos um exemplo de fração. Muito bem. Então, quando este prato aqui, olha, ele é desenhado, aqui é o esquema desse prato, onde mostra as divisões dele. Então, nós temos aqui uma parte de verduras e legumes, que representa isto. Outra parte representa as proteínas. E a outra parte representa os carboidratos e os grãos. Então, aqui, ó, proteínas. Na outra parte, coloque carne, peixe e ovos sem muita gordura. E aqui na parte dos carboidratos, divida também essa outra metade do prato ao meio. Coloque uma porção de arroz, de macarrão ou batata. E também de feijão, lentilha ou grão de bico. Muito bem, então aqui nós temos essa representação, tá? Representação de um prato saudável. Muito bem. A parte com verduras e legumes representa que parte do prato todo? Escreva a fração e pinte no círculo essa parte. Então, se nós temos aqui, olha, vamos observar. Essa parte com verduras, essa parte com verduras. Se aqui tem o prato inteiro e você divide aqui ao meio, dividindo ao meio, essa parte aqui com verduras representa que parte do prato todo? Então, aqui, olha, uma dica, você vai dividir ao meio e a fração que representa as verduras, os legumes, ela vai ser representada como? Então, você vai fazer aqui, tá? Vai desenhar. Desenhar e pintar. Letra B. Podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato todo? Então, ela representa a metade da metade do prato todo. Então, os carboidratos aqui, ó. Prato inteiro dividido. Quando ele é dividido aqui, ó, ele vai ser dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, é dividido em 4 partes. Então, ele representa a metade da metade do prato todo? Sim ou não? Como que vai ser essa fração aqui? Você também pode escrever aqui do lado, tá? Como que vai ser a fração que representa os carboidratos aqui nesse prato? Escreva a fração e pinte no círculo essa parte. Então, você vai escrever a fração e vai também pintar a parte que representa os carboidratos aqui nesse prato. Agora, use este círculo para representar como é o seu prato na hora do almoço. Então, você vai representar aqui como ele é dividido. Ele é dividido em quantas partes?
Tá? E quais são os grupos alimentares que tem aqui? São carboidratos, proteínas, o que você acrescenta na sua alimentação para ela ser considerada saudável, um prato equilibrado, saudável. Como que você faz essa divisão? Então, você vai representar aqui neste círculo, tá? Número 4. Pinte de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. Então, você vai pintar de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. Então, você vai pintar aqui quantas? E aqui você vai pintar quantas também? Então, qual é a fração que você pintou em cada figura? Se você pinta 2 de 3, então como que vai ficar aqui a fração? Você vai escrever, tá? E também vai escrever como se lê, como que faz a leitura dessa fração. Se é 1/3, como que faz a leitura dela, tá bom? Analisa aqui direitinho e escreva como se lê. Número 5. Todos esses retângulos são do mesmo tamanho. Foram divididos em 10 partes iguais. Pode até pegar o seu marca-texto e grifar. Foram divididos em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a que representa a parte que ficou em branco. Então, você vai ter que registrar aqui a fração que representa a parte pintada e a parte que ficou em branco. Ah, mas como assim? Você vai analisar. Se são 3 figuras pintadas, então são 3 de quanto ao todo? 3 de 10. E a parte que está em branco, tudo que está em branco, como que eu posso escrever essa fração? Ó, parte em branco. São quantas partes em branco de quanto ao todo? Então, você vai analisar. Aqui em cima, você vai colocar, escrever a parte que está sendo considerada, que é a parte que está em branco. E no denominador, você vai colocar a quantidade total das partes que foram divididas, tá? A mesma explicação para a questão da letra B. Aqui você vai escrever a fração que forma a parte pintada e o total que foi dividida. E aqui, a parte que está em branco e o total que foi dividida. Forma que fração? Certo? Aí você vai continuar. Nesse pontinho aqui, em qual item foi pintada a maior fração do todo e a menor? Então, depois que você escrever e registrar aqui as frações, você vai identificar qual foi desses itens, qual das letras que foram a maior fração do todo e também a menor. Qual foi a maior e a menor? Segundo pontinho. Em qual item ficou em branco a maior fração e a menor? Também você vai responder. Que relações é possível observar nas duas respostas anteriores? O que você conseguiu observar aqui com relação a essas questões? Nessas duas respostas, qual foi a sua observação? Prestar atenção aqui, ó, que eles consideram a parte pintada e também a parte que está em branco. Então, você vai fazer uma análise, tá? Questão de número 6. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Escreva também como se lê cada uma das frações. Então, olha só, aqui nós temos uma figura que ela foi dividida em 5 partes. E quantas partes foram pintadas ou foram consideradas? 2 partes. Então, como vai ficar a fração?
Aí você vai também escrever a leitura, olha. Sempre em cima no numerador vai ficar a quantidade que foi considerada ou pintada, e no denominador vai ficar o total das partes que foram divididas. E aí você vai montar a sua fração, tá? E aqui você vai escrever como ler a fração. Se é 1/5, se é 2/5, aí você vai escrever, tá bom? Aqui a mesma análise. Quem vai ficar no numerador? Aqui em cima. As partes que foram o quê? Pintadas. E quem vai ficar no denominador? A quantidade de partes que foram o quê? Divididas. Tá bom, gente? Então, a mesma análise aqui para as outras figuras, tá? Número 7. Observe o retângulo a seguir, dividido em partes iguais. Então, em quantas partes esse retângulo foi dividido? Você vai contar e vai escrever aqui a quantidade, tá? E quantas partes foram pintadas? Quantas partes foram pintadas? Letra C. Que fração pode ser escrita para representar que o retângulo todo foi pintado? Então, qual é a fração que nós podemos escrever para representar tudo que foi pintado? Como que a gente transforma isso aqui em fração? A quantidade pintada e a quantidade que foi dividida vai formar qual fração? Aí você vai escrever, tá? Questão número 8. Todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Quando, olha aqui um lembrete para vocês, quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais, significa que estão sendo consideradas todas as partes, tudo está sendo considerado. Esse tipo de fração representa o todo, ou seja, o total ou o inteiro, que aqui é o exemplo dessas frações aqui, tá? Foi considerado o total, foi considerado o inteiro, porque foram consideradas todas as partes aqui. Todas as partes que foram divididas foram pintadas. Então, como que você vai escrever aqui esta fração? Você vai colocar quem fica no numerador, quem fica no denominador. Aqui também a mesma coisa. Quem vai ficar no numerador, quem fica no denominador. A mesma análise também para a letra C, tá? Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre fração, dando continuidade, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!